Boa noite. Os moradores da Grande BH, mais uma vez, foram surpreendidos por um temporal nesta sexta-feira, o que provocou um verdadeiro caos. Carros, ônibus, caminhões quase não conseguiam se deslocar por causa do trânsito complicado. Houve ainda alagamentos, alguns veículos acabaram arrastados pela enxurrada. Nesta edição, você vai acompanhar como foi o dia na capital e outras cidades da região metropolitana. Aguarde. O trabalho de um policial militar foi essencial para salvar a vida de um recém-nascido abandonado em um matagal em Paraguaçu, no sul do estado. Essa história que a gente mostra agora comoveu os moradores da cidade. A criança foi abandonada pela mãe, uma adolescente de 15 anos, que teria escondido a gravidez da família. A imagem do resgate do bebê é emocionante. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento do resgate do bebê. Respira, neném, respira. Respira, neném, respira. Respira, neném. A criança estava desacordada e fraca. O sargento da PM, Antônio Carlos Aníbal, em uma atitude heróica, conseguiu fazer com que o bebê recuperasse a consciência. Um choro emocionante. Respira, neném, isso. Respira. Vamos. Seu Mário estava ao lado do PM, tentando de alguma forma ajudar o policial. Ele já estava sem cor, então tá muito fraquinho o bebê. Foi por Deus mesmo que ele conseguiu. Tinha bastante feridinha nas nádegas dele, o olhinho já estava com, a gente não sabe se é umas formiguinhas, umas larvinhas, debaixo dos pescocinhos, bastante picado de inseto. A criança foi transferida com urgência para a UTI neonatal no Hospital Alzira Velano, em Alfenas, onde se encontra internada. De acordo com moradores do bairro Santa Terezinha, o menino teria ficado um dia inteiro no terreno baldio. Então, eu vi um pezinho, porque eu abaixei, só que eu não vi os gatinhos, que eu achei que era gatinho, tá cheio de gatinho ali, e eu tenho medo de gato. Aí eu falei, vou abaixar mais um pouquinho. Na hora que eu abaixei mais um pouquinho, eu vi só um pezinho. Aí o desespero é maior, né? Porque... Com a criança salva, a polícia começou o rastreamento pela mãe. Após denúncias anônimas, os militares chegaram até uma possível suspeita. Uma adolescente de 15 anos que, segundo a PM, teria assumido a autoria do crime. Então, ela estava meio confusa, né? Segundo ela teve o bebê no banheiro da residência, né? E logo após, por temer a reação dos pais, eu creio, ela levou essa criança para o lote vago, ali nas proximidades do local, e abandonou essa criança e logo após foi para a escola. Mas foi uma situação difícil de lidar naquele momento, porque envolvia uma vida, uma pequena vida ali que queria, lutou para viver, e a gente, através de Deus, deu uma forcinha ali para esse menino lutar e sair vencedor nessa história. Um homem morreu depois de atear fogo à própria casa e matar a família nessa manhã em Januária, no norte de Minas. Segundo a PM, o autor do incêndio é um professor de 43 anos. As outras pessoas mortas na tragédia são a mulher dele, de 39 anos, e as duas filhas do casal, de 16 e 11 anos. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Segundo testemunhas, o homem se trancou com a mulher em um quarto da casa onde dormiam as filhas. Em seguida, com o uso de gasolina, ateou fogo no cômodo. Para impedir a saída das vítimas, ele havia colocado uma moto na porta do quarto. Também em Janaúba, em 5 de outubro do ano passado, o vigia Damião Soares dos Santos ateou fogo em uma creche, causando a morte dele e de outras 13 pessoas, a maioria crianças. Tem muita gente em BH atrás de um instrutor de autoescola que teria aplicado golpes na praça. Segundo as vítimas, o homem oferece aulas de direção, recebe o dinheiro e depois simplesmente some, sem atender sequer às ligações dos alunos. O desejo. Eu cheguei a pagar a metade das aulas de rua e mais o simulador. A decepção e o prejuízo. Porém, a pessoa, o instrutor, não mais apareceu e ainda não cadastrou no sistema como pago. E não deu resposta até ontem.
De acordo com Cleir, quem aplicou o golpe foi Rodrigo Moreira, instrutor da autoescola Ana Paula, no bairro Coqueiros. Ele teria lesado várias pessoas que pagaram pelos serviços de direção e não receberam nada. Foi o caso deste outro aluno que preferiu não mostrar o rosto. Ele pagou uma entrada de R$ 350 por 15 aulas de moto. Como não recebeu o serviço, tentou pedir o dinheiro de volta. Tentei por mensagem de WhatsApp, tentei entrar em contato por telefone e ele só ficou adiando para mim. Falou que ia pagar o valor, ficou só enrolando mesmo. Fomos até o local onde funcionava a autoescola. No lugar, há apenas uma placa de aluga-se. Agora a gente vai tentar ligar aqui para o Rodrigo Moreira, pelo número de telefone que ele passou aí para os alunos, né, para que pudesse comunicar com ele por ligações e também por mensagem de WhatsApp. Vamos ver se ele atende a gente aqui. Tá chamando. Graças ao seu recado. Você só será tarifado após o final. Pelo visto, o telefone ele não atende mais. Este vizinho da antiga autoescola, que preferiu não mostrar o rosto, contou que muita gente tem vindo aqui, atrás do instrutor. Quase todo dia. Ele parecia ser uma boa pessoa? Parecia. O coordenador do Procon Assembleia disse o porquê é tão importante procurar a polícia em casos de golpes como este. É importante lembrar que nós estamos diante de um estelionato. Então é muito importante e necessário que o consumidor faça um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa abrir a investigação e localizar o estelionatário e ele aí pagar aos consumidores o que ele deve. E para você que pretende tirar carteira, fique atento a estas dicas para não ser passado para trás. Bom, existem situações que o consumidor não deve deixar de fazer. Primeiro é verificar junto ao órgão de trânsito do Estado, no caso aqui o DETRAN, se aquela autoescola está devidamente credenciada, autorizada para fazer essa prestação de serviço. E se existe no próprio DETRAN reclamações contra essa autoescola. Por último, uma boa pesquisa de preço. Desconfie dos preços baixos, preços abaixo do nível médio de mercado, porque com certeza é uma isca para atrair o consumidor e o golpe acontecer. Segundo o DETRAN, a atividade exercida pelo Centro de Formação de Condutores Ana Paula Botelho e Botelho e pelo instrutor Rodrigo Moreira encontra-se bloqueada no sistema e reforçou que aquele aluno que estava em processo para a carteira de habilitação nessa empresa poderá procurar a seção de controle e fiscalização para fazer as denúncias e também buscar as orientações. A seção fica na Avenida Santos Dumont, 308, no centro de Belo Horizonte. Um homem foi preso suspeito de abusar de 2 sobrinhos em São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado. Segundo a polícia, o detido havia cometido crime contra uma das vítimas mais de uma vez. O homem de 54 anos foi ouvido na delegacia de São Gonçalo do Sapucaí. De acordo com a polícia, ele é suspeito de ter abusado dos sobrinhos de 8 e 15 anos. Chegou ao nosso conhecimento porque a mãe das crianças nos procurou semana passada e relatou os fatos, tá? Então, essas crianças foram abusadas entre os meses de dezembro e janeiro recentes. As vítimas são de Pouso Alegre e estavam passando as férias na casa da avó, onde também mora o tio. De acordo com a polícia, só depois de ficar sabendo dos abusos contra o irmão, a adolescente de 15 anos também denunciou o tio. A menina conta com 15 anos agora, tá? Mas desde os 9 anos ela vem sendo abusada pelo preso, tá? O menino tem 8 anos de idade e foi abusado uma única vez. E o abuso não prosseguiu porque o menino começou a gritar e a avó escutou, desceu para ver o que era. Tá? Aí ela falou, larga do meu neto, entendeu? Aí acabou a ação criminosa. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu materiais eróticos, filmes e revistas com conteúdo pornográfico e vários brinquedos. Material infantil que era utilizado para seduzir as crianças, para aliciar, cigarro contrabandeado, foi encontrada uma munição também. Ele chegou e ameaçou matar a irmã caso ela desse uma versão que fosse contrária a ele. No momento ele está preso pelo crime de coação no curso do processo, mas vai ser pedido uma prisão preventiva também em relação ao crime de estupro de vulnerável.
BH amanheceu literalmente debaixo d'água. Mais uma vez, avenidas ficaram alagadas e rios transbordaram com o volume da chuva, que cai desde a madrugada. A região oeste foi uma das mais atingidas pelo temporal. O temporal assustou quem passava pela Avenida Silva Lobo. O motorista deste coletivo ficou na dúvida se enfrentava a correnteza. E agora? Passa ou não passa? Este homem, que trabalha embaixo do viaduto, viu a cena se repetir várias vezes enquanto a chuva caía. Não é a primeira vez que acontece isso, não, hein? Essa já é uma vez. Toda vez que chove dá isso. A escola, que fica na rua paralela à avenida, também foi invadida pela enxurrada. Pais de alunos registraram as imagens. Todas as chuvas que tem aqui cobrem até a metade da beirada do muro do viaduto. Porque normalmente essa tempestade, ela passa rápido mesmo, né? Mas que dá um horror na gente, dá, porque é muito violenta. A chuva foi rápida, mas a água que subiu de repente deixou os motoristas em maus lençóis aqui na região oeste de Belo Horizonte. Foi o caso do homem que dirigia aquela van escolar. O veículo estava com 3 crianças que seriam levadas para a escola, além do motorista e da auxiliar. Quando descendo aqui nessa rua, a van ficou presa no aguaceiro. É que a água estava empoçada no local e muita gente, assustada, ficou retida atrás do veículo enquanto as crianças eram retiradas lá de dentro. Segundo o motorista, o veículo apresentou defeito mecânico. Caiu uma chuva muito forte e não tinha jeito de eu dar ré, porque tinha uma fila de carro atrás de mim. Aí... Imagina o sufoco. Pois é, deu um apertozinho. O trânsito deu um nó na região. A via expressa ficou assim. Este taxista dirigiu na contramão, tentando ganhar tempo, e arranjou foi mais um problema. Deu de frente com o outro motorista, que também queria sair da confusão. Teve gente que preferiu descer do ônibus e continuar a pé para tentar chegar ao trabalho. Eu desci lá embaixo na via expressa e vim a pé. Por quê? Transtorno de chuva e os ônibus não estão passando. Teve até uma batida? Teve batida de 3 carros. Em Contagem, a chuva também provocou transtornos. A Avenida Vila Rica parecia um rio. Olha a rua. Na Rua Candeias, no Eldorado, carros ficaram debaixo d'água. Dava para ver muito lixo boiando na correnteza. Olha pra você ver, o povo aqui está desolado, está... As traças, olha pra você ver, pneu de trator descendo, carro. No bairro Amazonas, moradores também registraram um volume grande de enxurrada nesta rua. Segundo a Defesa Civil, em Belo Horizonte, a região mais atingida pelo temporal foi a oeste. Em apenas 1 hora na manhã dessa sexta-feira, choveu 50% do volume total esperado para o mês de março. E vários telespectadores do JA registraram os transtornos provocados pela chuva também em outras áreas da Grande BH. Na Avenida dos Andradas, no bairro Santa Efigênia, o Ribeirão Arrudas quase transbordou e assustou quem passava pelo local. Nestas imagens, feitas por uma telespectadora do JA, uma multidão lota a estação de metrô do Carlos Prates. O local serviu de abrigo para os passageiros durante a forte chuva. No bairro Gutierrez, a Avenida Francisco Sá virou rio mais uma vez. Na mesma região, o muro de um prédio que fazia divisa com um lote vago desabou. Com a queda, parte do piso cedeu e atingiu a garagem no pilotis do edifício. O lote que desabou com a terra e tudo era muito alto, estava acima do nível necessário, o muro já estava apresentando rachaduras, então a gente estava prevendo que realmente ia cair. A gente só não tomou nenhuma precaução porque estava rolando um processo, inclusive de cursos, devido ao o proprietário do lote, mas que devido à lentidão da justiça nada pode ser feito ainda e aconteceu esse desabamento aí que vocês estão vendo. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura do prédio não foi comprometida e apenas o local atingido foi isolado para uma nova avaliação e reparos. Na rua Ituiutaba, no bairro Prado, a água subiu e o que restou depois do temporal foi muita sujeira. O lixo ficou espalhado pela rua e sobre os bueiros. Até colchão tinha no local. Com a força da água, um carro foi arrastado e parou quando atingiu uma árvore. No centro da capital, na rua Espírito Santo, os bombeiros foram chamados para fazer a poda de uma árvore que ameaçava cair em cima de uma unidade municipal de educação infantil.
e a queda de uma árvore atingiu uma motociclista na MG 30 em Nova Lima. A mulher cortou o pescoço e foi socorrida em estado grave para o hospital da cidade. Em Contagem, o temporal também fez estragos. No bairro Flamengo, algumas ruas alagaram. Os carros ficaram submersos e a água ameaçou invadir o posto de saúde, onde algumas pessoas estavam abrigadas. Tá subindo aí, ó. Meu Deus, a água tá subindo aí, ó. Aí, ó, dentro do posto, ó. E o temporal registrado em Belo Horizonte hoje deve se repetir no fim de semana. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em Minas. Áreas de instabilidade atmosféricas continuam atuando sobre Minas, deixando o tempo parcialmente nublado e com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o estado. Em Belo Horizonte, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Os termômetros vão de 23 a 31 em Matipó, de 17 a 29 graus em Piranguinho. Ficam entre 16 e 32 em Josenópolis. E em Araxá, mínima de 20 e máxima de 30 graus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu a comercialização de 44 planos de saúde de 17 operadoras por problemas e irregularidades no atendimento e no acesso às coberturas contratadas. A medida começa a valer no dia 9 de março. Os mais de 180 mil beneficiários continuam tendo atendimento garantido, mas as operadoras não podem vender planos para novos clientes até que comprovem melhoria no atendimento. A suspensão foi definida com base em reclamações feitas durante o último trimestre de 2017. Foram mais de 15 mil. Os 44 planos com a comercialização suspensa podem ser consultados na nossa página alterosa.com.br/JA. Uma das maiores apostas neste verão é o babado. Ele vem em todo tipo de peça, das mais simples à mais sofisticada, como mostra pra gente a Érica Araújo. Olá, e hoje eu vim trazer um babado forte, fortíssimo. As roupas com babado prometem ser a febre do verão. Femininos e cheios de movimento, o babado promete roubar a cena nessa estação. Ele já veio aparecendo desde o inverno, mas agora no verão ele está com tudo. E ele vem tanto em looks mais românticos ou mais modernos e descolados, trazendo muito estilo nas produções. Os babados podem ser usados nas mangas das camisas, nas golas. Aquele estilo ombro a ombro também tá super em alta e é o queridinho da mulherada. Ele pode criar um look mais moderno, mais descolado, um look mais sofisticado ou extremamente romântico. Mas atenção, fica a dica. Para quem gosta de babado, é importante saber que o babado ele cria volume na região onde ele é colocado. Por exemplo, se você tem busto pequeno, é interessante usar o babado na parte de cima, ou numa blusa ombro a ombro, ou na gola da camisa, porque vai criar volume e vai parecer que você tem um busto um pouco maior. Agora, se você quer aumentar o volume, por exemplo, nos quadris, é legal usar camadas e camadas numa saia, por exemplo, de babado. Para quem quer tirar, use ele nos detalhes, com moderação, em tamanhos menores, com mais discrição. E agora que você já está por dentro dessa trend, aproveite, afinal de contas, o verão tá babado. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no JA e no programa IT, que vai ao ar aos sábados, às 7h30 da noite. Daqui a pouco, Neymar chegou a BH para ser submetido à cirurgia no pé amanhã. A ala de hospital foi toda preparada para receber o craque. As informações depois do intervalo. Neymar chegou agora há pouco a Belo Horizonte para ser submetido a uma cirurgia no pé amanhã no Hospital Mater Dei. O jogador sofreu uma lesão no último fim de semana durante uma partida do Paris Saint-Germain pelo campeonato francês. O hospital já está todo preparado para receber o craque. Lauro Lopes tem os detalhes.
A gente tem imagens da ala onde vai acontecer o procedimento. A gente mostra aí na tela agora e esta ala foi completamente isolada para a cirurgia. Para evitar vazamento de informações, os médicos só poderão acessar os prontuários dos próprios pacientes. O objetivo da cirurgia é corrigir a fratura por estresse no 5º metatarso do pé direito do jogador. Lembrando que o responsável pela operação é o médico da seleção e diretor médico do Atlético, Dr. Rodrigo Lasmar. Ele será acompanhado também por um médico francês indicado pelo clube. O Neymar dorme esta noite no hospital e deve ser operado amanhã, logo no início da manhã. Neymar deve ficar parado aí entre 2 meses e 3 meses. Com isso, ele voltaria a jogar no fim de maio ou início de junho. Neymar perderia, então, amistosos de preparação para a Copa contra Alemanha e Rússia. Agora, o Brasil estreia também em junho. O Neymar teria poucos dias aí de recuperação, mas segundo os médicos não é preocupação, porque o Neymar sempre teve uma ótima forma física. Amanhã você acompanha a atualização sobre a cirurgia do craque aqui em BH, no Bola na Área, que vai ao ar ao 12h50 e no SBT Brasil. O JA fica por aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Voltamos na segunda, a partir das 7h15. Boa noite e até lá.